Boa noite. Vocês me dão licença de eu falar em pé? A professora tem mania disso, né? Vocês me dão licença? Não sei se eu estou quebrando aí alguma coisa, mas eu gosto de ficar próxima. Então, é um grande prazer estar aqui com os senhores. Quero agradecer o convite. Marcelo, cadê? Marcelo, da Cristiane, de todos aqui do Cresce. E eu vim falar rapidamente para vocês uma ideia sobre a comunicação auxiliando a nova negociação do ganha-ganha, né? E a gente começa tentando entender que na negociação, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, na verdade, a gente negocia na hora que a gente dorme, na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, durante o dia nem se fale. E mais, nós negociamos com as pessoas e negociamos conosco mesmos, né? Tem as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas, ainda mais no mundo como estamos vivendo hoje em dia, né? Que as pessoas pouco escutam as outras, né? E querem negociar sempre ganhando. E quando um quer ganhar e o outro percebe que aquele quer ganhar sozinho, o que acontece? Ou não tem negócio ou a pessoa já fica com o pé para trás, né? Porque quando a gente está diante do conflito, a gente tem duas reações básicas. Ou a gente reage ou a gente ataca, né? Que nem os animais. Nós somos animais, não deixamos de ser, né? Apesar de termos inteligência. Mas veio hoje em dia, de um tempo para cá, um pessoal nos Estados Unidos começaram a estudar um novo tipo de negociação. Em que, acho que, gente, na verdade, a linguagem é muito coloquial, porque eu acho que ninguém mais aguenta o jeito das coisas como estão, não é verdade? As pessoas brigando, as pessoas não se escutando, as pessoas querendo ganhar vantagem em cima do outro, né? E esse modelo é um modelo que é costumeiro, acontece em todas as sociedades, não é só privilégio do Brasil. Esse jeito de querer ganhar vantagem em cima do outro. E é incrível que sempre todos que estão envolvidos percebem que o outro está querendo ganhar vantagem em cima de mim. Não é verdade? E as pessoas já começam a se defender e perdem uma grande oportunidade de fazerem aquela negociação de uma maneira melhor. E lembrando que, no futuro, pode ser que venham a se encontrar novamente e possam ter uma nova relação com aquele que anteriormente quis levar vantagem desta pessoa. Obviamente que se você fizer uma negociação em que ambos saiam ganhando, dentro de um critério que eu vou tentar passar a jato para vocês aqui, o que acontece? A pessoa retorna naquele cliente, ou naquele fornecedor, ou naquele prestador de serviço, com outra visão, outra experiência, de uma maneira muito mais tranquila, e o negócio tem muito mais chance de dar certo. Então, é isso que eu trago para vocês hoje. Então, quando a gente está negociando, a gente gostaria de tornar o procedimento da negociação mais eficiente. Isso faz parte da nossa vida. Todo mundo quer ser mais eficiente, né? Todo mundo quer melhorar o seu desempenho enquanto negocia, não é verdade? Todo mundo domina as técnicas da comunicação e da negociação, faltou um ponto de interrogação ali. E eu gostaria de falar para vocês que não. Por mais cursos que tenhamos feito, nós sempre, até pouco tempo atrás, para quem não conhece a negociação de Harvard, adquire essa maneira de negociar, que é a maneira da barganha. Vocês sabem o que é barganha? O que é barganha? Se eu estou vendendo meu apartamento por 200, como é que você chama? O seu Sérgio, posso chamar de Sérgio? Isso já é uma técnica, é a técnica do approach. O Sérgio, ele sabe que eu estou vendendo por 200, ele vai me oferecer quanto? 180. 180? Aí eu viro para ele, o que eu faço? Eu vou maximizar meu ganho. Não, mas espera aí, o apartamento está em excelente estado. Ele fica num andar alto, tem uma visão maravilhosa de um parque. Melhora um pouquinho a sua oferta, é ou não é? Daí você faz o quê? 185. 185. Isso é a barganha. Se ele queria pagar 180 e ele vai pagar 185, se eu quiser fechar por 185, ele já não gostou muito, no fundo, porque ele queria pagar 180. E eu, que queria receber 200, vou receber 185. Vocês acham que nós dois ficamos satisfeitos? É isso que não acontece com essas técnicas de negociação que nós ensinamos. Nós não fazemos assim, é diferente. Existem critérios que chegam com que as pessoas construam um resultado em que ambas saem ganhando. Olha a linguagem não verbal como é que você chama?
da Giane. Nós também ensinamos as pessoas a lerem o corpo. Nosso corpo fala. Vocês conhecem isso. Mas quando a gente aprimora, a gente treina e a gente entende as técnicas, muitas a gente faz sem saber que são, mas a gente percebe aquela hora da negociação dá o estalo, dá o start, e a gente faz acontecer. Por isso que a gente acha muito importante esse conhecimento. Introjetar conceitos. A gente só introjeta conceitos, pessoal. Não é só com a teoria desses cursos que a gente faz, que a gente está acostumado, com essa nova teoria de negociação que veio acabar com a negociação de 150 anos atrás. Aliás, de sempre até 150 anos só se usava a negociação da barganha. E agora não mais. A gente precisa vivenciar, né? Precisamos treinar. Então, para a gente conhecer essa negociação, a gente precisa também saber como que essa comunicação funciona. Eu lembro que quando eu estudei no século passado, se não quase no retrasado, a gente falava em emissor, receptor, canal, mensagem. Vocês foram nessa aula? Eu também fui. Só que a gente pensava na história da comunicação, como eu me comunicando com o... Como é que você chama? Zacarias, eu explicando para ele, falando com ele, recebendo a informação dele, que é o que todo mundo conhece como feedback, não é isso? Mas em função disso tudo, acontece muita coisa que a gente não percebe. Quando a gente está numa comunicação, a gente não percebe os sinais. Normalmente a gente não percebe se a gente não tem esse treinamento. E o nosso corpo, gente, fala 93%. Só 7% é a linguagem que vocês estão ouvindo. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Só 7% pelo meu verbo. O resto é o meu corpo falando e mostrando para vocês a credibilidade que eu estou tendo no que eu acredito, no que eu conheço. Eu tenho movimentos de corpo que vão para frente. Eu tenho sinais na minha face que falam muito, e são muitos sinais. Enfim, a gente estuda muito isso. E isso é impressionante, ele é estudado por uma área da comunicação que mal conhecíamos até pouco tempo atrás, que chama pragmática da comunicação. A pragmática da comunicação, ela faz uma retroalimentação entre as pessoas que estão se comunicando e deixam as pessoas perceberem qual é a intenção do outro. Então eu pergunto para vocês, faz diferença a gente está negociando e a gente perceber qual é a intenção dele ou dela que está negociando comigo? Faz diferença? Ah, bom. Senão eu ia embora. Eu ia ter que pegar a porta e sair. Faz toda a diferença. E essa pragmática da comunicação, a gente estuda, porque existe uma circularidade. Tudo que nós fazemos tem um comportamento retroalimentar do outro. A mensagem circula. A nossa atitude, ela gera um comportamento na outra pessoa que, por sua vez, tem uma atitude e gera um comportamento na gente. Sabe aquele ditado popular? Como todos os ditados populares são muito sábios, o que a gente dá, a gente recebe? Então, não porque a gente conhecer a linguagem não verbal e conhecer essa negociação nova, vamos chamar assim, para que as negociações sejam melhores e tenham melhores resultados. Mas, gente, não é ter melhor resultado para mim. A gente está acostumado a fazer um negócio pensando no eu. Agora, Harvard nos traz a possibilidade de perceber que nós podemos pensar no eu, maximizar a minha intenção no negócio, mas também fazer com que o outro o consiga sem prejuízo, sem que eu ceda. E isso não tem preço, porque fora a confiança e o resultado melhor, o retorno é garantido do cliente, do negócio, etc. e tal. Quando a gente fala na escuta ativa, a gente lembra das pessoas mais velhas que têm aquele ouvido maior, né? Por quê? Porque a escuta ativa é uma das técnicas que a gente trabalha muito, muito, muito nessa nova seara de negociação, no qual as pessoas percebem o contexto total. Elas aprendem a ler o corpo do outro, aprendem a entender nessa negociação qual é a real intenção do outro. E não é balela, e não é adivinhação, nem sei como é que se fala. É técnica.
Existe maneiras de você saber o que está acontecendo. E essas técnicas são ensinadas na negociação de Harvard através da escutativa. Então, essa competência pragmática, que é a competência em entender a intenção do outro, é o que a gente desenvolve. E isso é muito importante, porque, de repente, quando a pessoa está assim, significa o quê? Preocupado, medo, apreensivo. Hã? Como? Isso mesmo. Agora, olha só que engraçado, só para vocês terem uma ideia da coisa. Se a gente mora em São Paulo, e nós temos um sinal de trânsito assim, eu sou boa para desenho, né? A gente não tem um sinal de trânsito assim? O que significa? Sentido obrigatório. Alguém discorda? Não? É isso, sentido único. É isso aí. Se eu mostro esse sinal para num pessoal que mora numa tribo indígena, eles vão dizer isso? Pode ser outra flecha. Pode ser outra flecha. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando eu perguntei para vocês agora, vocês, cada um me disse uma coisa, não me disse? O que você disse? Agora que você falou. Medo, você falou outra coisa. Resistência. Por que vocês dois não me disseram o mesmo significado aqui? Aqui não era só sentido único? E você disse resistência, ele disse medo. Por quê? Tem essa diferença. E é a mesma coisa que eu perguntei. Não é só a interpretação, é também, você tem razão. Sabe o que é, gente? A gente tem que perceber o outro. O outro é o outro. Ele tem a realidade dele, a vida dele. Filhos gêmeos não são iguais. Tem a sua identidade pessoal. E quando a gente negocia, se a gente não percebe o outro, a gente não negocia bem. Enquanto a gente está negociando pensando no próprio umbigo, desculpem o termo, a gente não está negociando bem. Porque a gente está tentando convencê-lo de uma coisa e ele percebe. Sabe por que ele percebe? Porque 93% do nosso corpo está falando. Se eu disser para vocês, isso aqui está tudo errado, tá? Tudo que eu estou falando está errado. O que vocês estão assimilando? Que está errado? E o meu corpo, o que está dizendo? Confirmando. No mínimo, vocês vão falar e tem alguma coisa esquisita, porque vocês estão assimilando não só o verbo, como o meu corpo falando. E como o corpo fala 93% e a gente não tem desenvolvido a nossa competência pragmática, isso confunde na negociação. Então, é um treino. É um hábito através de técnicas desenvolvidas. E para qualquer negociador, isso é básico. Tem que conhecer muito bem. Quais são os reflexos dessa comunicação não verbal? São modelos, pensamentos, suposições. Você supõe as coisas? Vocês pré-julgam? Vocês estão negociando, você já sabe o que a pessoa vai dizer? Vocês já viram isso? Vocês já viram assim uma pessoa virar para outra e falar assim, eu te disse isso. Você fala, não, não disse. Eu disse, eu não disse. Você não falou, eu falei. Mudou. Mudou. Obrigada. Não é? Por quê? Porque a gente não tem a competência da escutativa desenvolvida. Nós não sabemos como lidar com isso, a não ser quando a gente aprende a lidar assim. E a gente tem muito preconceito, a gente avalia tudo, a gente julga, pré-julga o tempo inteiro, porque a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. Tudo que mexe com a gente tem medo. E é muito ruim admitir que a gente tem medo. A gente pergunta... Vocês costumam perguntar o que está acontecendo quando vocês estão discutindo com alguém? Você fala assim, mas olha, eu estou incomodado porque você disse isso. O que aconteceu? Você já responde na hora que ele te dá uma... Como é que é? Um chega para lá, você responde com o outro chega para lá, não é verdade? Se você tivesse a competência pragmática e a desenvoltura da escutativa, que eu nem cheguei na negociação ainda, você não faria isso. E o desenrolar da história seria muito maior. Isso aplica-se no nosso dia a dia e nas nossas negociações. Até mesmo para vocês, negociando, cresce. Então, a forma de comunicação pacífica, a habilidade da linguagem que leva as pessoas a conviverem de uma maneira melhor, sem ilusório, é real, é técnica, comprovada cientificamente, tudo isso traz uma comunicação não violenta, que propicia o agir sem raiva, propicia o agir sem se defender. E isso faz parte de uma negociação bem elaborada, de uma negociação pró. Sempre tudo tem, no mínimo, 2 ângulos. Vocês concordam com isso?
Ou não? Tem só o ângulo da nossa visão ou tem o ângulo da visão do outro também? A gente pratica isso no nosso dia a dia, nas nossas negociações? Nem pensar. Se você está sentado de um lado da mesa, você vai ver o after six beers, o depois das 6 cervejas. Se você, ó lá, e o before. Depende do lado de quem está sentado, vai enxergar assim ou assado. E os dois estão certos. Os dois estão certos, depende do ângulo da visão. É ou não é? É. E quando a gente negocia, a gente só pensa na nossa visão. É ou não é? Não é. Está errado, é um negócio antigo. Não se usa mais isso no mundo. Nós estamos num mundo globalizado, no qual as pessoas não se iludem tanto mais. Hoje em dia, uma empregada doméstica conhece mais lei trabalhista do que a patroa. E assim vai. Então, vamos parar de bobagem, porque a gente não engana ninguém, porque o nosso corpo fala. E a nossa competência pragmática fala muito nessa negociação. A escutativa vai além do verbal, ela percebe o todo, o clima muda. Na negociação, o clima muda, a pessoa se sente confiante, ela se sente segura, ela se sente bem, porque existe um comportamento diferente que ela não está acostumada, e que ela percebe que ela está ali não é para guerrear, é para somar, é para aumentar, é para somar, não é para dividir. Quando a gente percebe que nós estamos numa negociação para dividir, a gente se retém, a gente segura as informações e a gente pensa que nós estamos pensando só no nosso. Eu quero maximizar o meu ganho. E não é assim na negociação de Harvard. Porque ela vem através da escutativa que cria confiança, que clarifica as questões. Vocês querem ver um exemplo prático? Vocês estão na rua dirigindo. E nós, companheiras, estamos ao lado. Aí não é perseguição contra os moços. Vocês estão perdidos. Aí a gente fala assim, abre a janela e pergunta onde você está. Eles vão. Deus me livre. Ó, por favor, fulano, abre, pergunta para aquele moço ali, onde é que você está, qual é o caminho? Eles abrem a janela? Não. Não clarificam a dúvida. Tá bom, agora eu vou para o lado das mulheres. Mulher faz o quê? Não, agora eu tenho que fazer o bate-bola, porque a doutora Cristina vai falar da conciliação e da mediação, que usa tudo isso para que as pessoas vivam melhor e resolvam seus problemas. Tudo isso que eu estou falando são instrumentos do que ela vai contar para vocês da conciliação e da mediação, tá? Que vocês já sabem que está acontecendo por aí com excelentes resultados. Claro, no mundo é assim, porque aqui não. Então, nós mulheres, a gente pensa falando. Ninguém vai rir? As mulheres riram. Normalmente são os homens que riem, porque mulher normalmente pensa falando. E a rapaziada está contando. Já vi que são gente esperta. Bom, então, gente, brincadeiras à parte, a gente vai facilitando essa orientação e encorajando, através do rapport, através da técnica do framing, de outras técnicas, que não dá tempo de eu falar para vocês aqui, as pessoas a se sentirem encorajadas a negociarem de uma maneira produtiva. Elas criam opções de ganho mútuo. Então, antigamente, a gente tinha só uma... Ó, isso aqui está escrito métodos alternativos de solução de conflitos. Não sei por que no PDF agora o negócio ficou escondido. Hoje em dia, essa pirâmide, ela representa a nossa seara de resolução de conflitos, principalmente aqui no Brasil. A gente tem a negociação, que é essa negociação que eu estou falando para vocês, em que as pessoas negociam A, negocia com B. A gente tem a conciliação e mediação, que foram instauradas a partir de 2010, aqui no Brasil, em todos os nossos fóruns, sejusques, no nosso judiciário, que dá para fazer, sim, com excelentes resultados. Eu vou mostrar uns resultados para vocês. A arbitragem, que acho que a maioria aqui conhece, se elege um árbitro ou um grupo de árbitros para resolver a questão para você, e o nosso processo judicial. Um não é melhor ou pior que o outro, são novas alternativas que estão disponíveis para a nossa sociedade, com a prática da comunicação pragmática, da escutativa e da negociação, saberem fazer isso acontecer sem dependerem de uma terceira pessoa para resolver o problema para elas. Elas mesmas resolvem. De uma maneira muito mais a contento, muitas vezes, sendo que quem está envolvido nisso, todo mundo trabalha, ganha. Alguém aqui é advogado?
vai começar a receber, tá? Porque provavelmente você não está recebendo, porque as pessoas fogem, somem, né? Os processos duram 5, 10 anos, e agora não, resolve-se ali e não tem recurso. Então, é uma nova seara de trabalho, por isso que a gente faz os cursos de que capacitam conciliadores e mediadores, e estão lotados, né? O Marcelo estava me falando que queria colocar, como é que ele chama? O Dr. Milton não tinha mais vaga, e é verdade. Por quê? Porque muda. E muda a gente, nós todos, para melhor. Então, resumidamente, os princípios de Harvard, que é essa teoria negocial, que é uma base forte, não é só essa que a gente ensina, mas é a grande base da negociação que interessa mais para o pessoal do Cresce, sem dúvida nenhuma, é essa negociação de Harvard, que é a negociação cooperativa, onde as pessoas aprendem a separar a pessoa do problema. Quando a gente está negociando, a gente fala, o João fez isso, a Maria quer aquilo. Vira pessoal. Você lembra quando você está discutindo com alguém que, de repente, você está lembrando da mãe, dos ancestrais, e você não lembra nem qual era a causa do problema? Já aconteceu isso com vocês? É exatamente isso. A gente aprende a lidar com o problema separando a pessoa, através de técnicas. Outra parte importantíssima são os interesses. A gente faz uma analogia com o iceberg. Qual é a analogia? O gelo, que está para fora da água, que é aparente, que está todo mundo olhando, representa 1/12 do gelo que fica embaixo da água que ninguém vê. Então, a gente chama, nas negociações antigas, as pessoas negociam só com 1/12 do que está aparente. Nas negociações de Harvard, a gente descobre os reais interesses, incluindo a pragmática da negociação, da comunicação e da negociação de Harvard, com todas as técnicas, e aqui sim a gente resolve o problema de ambos, porque eles vão criar opções de ganho mútuo, que é a terceira parte dessa teoria que a gente desenvolve e treina. E no final, pede-se que se faça a negociação com critérios objetivos, factíveis, viáveis, porque não adianta nada você fazer um acordo e não cumprir. Tá certo? Passei a jato, isso aqui é matéria de algumas aulas, mas é essa a grande novidade para quem não conhece. Nós temos uma relação, um círculo, uma retroalimentação entre as pessoas, tá? Entre advogados, entre partes, entre mediadores, enfim, existe. Agora, isso é tudo azul, não existe mais aquela litigância vermelha em que uma parte está contra a outra. Nessa negociação, as partes agem conjuntamente, sem perder e sem ceder. Então, para finalizar, eu trouxe só uns índices para vocês do que é, do desempenho dos nossos centros judiciários de soluções de conflitos, no nosso judiciário de São Paulo, onde se fazem conciliações e mediações, para vocês terem uma ideia, com autorização do tribunal, tá? Me deixaram passar isso para vocês. Vamos para 2015, para não perder muito tempo. Nós tivemos... existem conciliações, hoje, no nosso judiciário, que usam essas técnicas de negociação, nas quais não existe um processo. As pessoas vão lá, conversam e resolvem sem abrir o processo. Não tem custas processuais. Então, o negócio é muito mais em conta e mais rápido. Então, no setor pré-processual, em 2015, nós tivemos um índice de aproveitamento em conciliações obtidas, mais de 40 mil. Tá? Mais de 40 mil. No setor de família, sem haver ainda processo pré-processual, nós tivemos, em 2015, um índice de sucesso em sessões de conciliação de 83%. Isso significa que 83% das 70 mil ações que poderiam entrar no nosso judiciário não entraram. Foram resolvidas antes de entrar pela conciliação. Contra dados, não se... Como é que é aquela história? Contra fatos, não temos argumentos contra. Isso é estatística do tribunal, não sou eu que estou inventando. No caso de pré-processual, em 2015, nós tivemos, em 250 mil, nós tivemos 67% de acordos. Presta atenção no número, 67% de acordos em conciliação. Não continuaram ou não... pré-processual não entraram no judiciário. 67% de 250 mil. Fazendo conta para o bolso do tribunal, eu não sei dizer, mas com certeza economizaram um tantão.
Mas o problema não é só economizar o dinheiro, gente. É a satisfação das pessoas construírem, terem a capacidade de chegarem no resultado que elas gostem, porque elas é que criam o resultado, não somos nós que auxiliamos elas a negociarem. As partes chegam, elas não recebem uma sentença de um juiz, elas resolvem, elas cumprem, porque nós vamos através daquela técnica que eu mostrei para vocês, até o ponto do acordo ser factível, viável, realizável. E isso serve para as nossas negociações todas. Gente, sabe a venda do Pão de Açúcar? Pelo Cassino? Quem fez foi o William Ury. Com essas técnicas que vocês poderiam conhecer, exatamente essas técnicas, porque ele foi um dos criadores dessas técnicas de Harvard. A venda do Pão de Açúcar foi feita em cima dessas técnicas. E qualquer negociação hoje em dia que é feita em cima dessas técnicas, funciona. Processual familiar, 120 mil, nós tivemos 64% de êxito. Acabaram os processos que estavam em juízo, aqui já é processual. 64% em 120 mil. Olha lá, conciliações obtidas e... Nossa, o que aconteceu aqui? E assim foi. Eu espero ter cumprido o meu tempo e deixado para vocês uma mensagem. Procurem conhecer isso, gente, porque vocês vão se atualizar e vai ser muito interessante. Muito obrigada.